Olá, eu sou o professor Irineu Barreto e eu queria cumprimentar todos os participantes do Congresso Acadêmico FMU FIAM-FAAM Inteligência Artificial, Realidade e Projeções. Bom, eu tenho a oportunidade, o privilégio de estudar esse assunto da inteligência artificial há alguns anos como professor do programa de mestrado em Direito aqui da casa. Tenho desenvolvido algumas pesquisas sobre esse assunto e nessa oportunidade eu terei aqui como colega, para que nós possamos conversar, para que nós possamos debater, o professor Vigliar. Eu vou passar a palavra para que ele faça a sua saudação inicial e a gente começa o nosso bate-papo. Professor Vigliar, a palavra é sua, querido. Boa tarde, Irineu. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no nosso congresso. É uma honra para todos nós a realização desse evento de extrema importância, não só para o nosso programa de mestrado, mas também pela novidade que o assunto vem suscitando. Temos acompanhado na mídia toda a discussão, até mesmo dos mentores da inteligência artificial, solicitando um certo cuidado com a utilização, porque sabemos que é um mecanismo de extrema importância, que pode ser extremamente útil para nós, mas também pode causar uma ou outra dor de cabeça, às vezes bem grande, né? Então, eu agradeço a todos. Eu sou o professor Marcelo Vigliar, também do programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação, também desenvolvo algumas pesquisas e principalmente no campo da proteção de dados, sobretudo porque é uma questão que eventualmente ou vai desaguar lá no Poder Judiciário. Obrigado, querido. Eu vou aproveitar essa tua introdução e fazer alguns comentários, pegar um gancho na tua fala. Sim. Em seguida, te devolvo a palavra, a gente vai fazendo esse bate-bola. Claro. A inteligência artificial, Marcelo, a gente sabe que não é uma tecnologia nova. Ela existe com essa nomenclatura há pelo menos uns 50 anos. Só que na origem dessa tecnologia, a inteligência artificial era utilizada na automação do processo industrial, no chão da fábrica, eram autômatos, máquinas que substituíam o movimento humano, o gestual humano. De mais ou menos uma década para cá, a inteligência artificial se transformou numa tecnologia que substitui o nosso intelecto, a nossa capacidade de pensar, de tomar decisões. E no cerne, no coração da tecnologia está o tratamento de dados. Exato. A inteligência artificial, da maneira como nós convencionamos chamar de um tempo para cá, nada mais é do que um conjunto sofisticado de algoritmos esses que são compostos por comandos informáticos, cálculos estatísticos que tratam essa enorme quantidade de dados, não apenas dados pessoais, mas acho que o que mais nos interessa aqui são os dados pessoais, e a partir do tratamento desses dados pessoais, a inteligência artificial é capaz de oferecer respostas para as perguntas que nós humanos formulamos. Então eu tenho chamado a atenção, Marcelo, que o que nós precisamos, primeiro, é entender a tecnologia e pensar na proteção dos dados pessoais. A tecnologia da inteligência artificial trata os dados com uma enorme opacidade. Nós desconhecemos o desenho do algoritmo, nós leigos, né? Não somos da área de informática, mesmo o pessoal da área de informática desconhece boa parte dessa tecnologia. Há uma opacidade nos mecanismos de coleta de dados, de tratamento de dados, e também as respostas que a inteligência artificial oferece, elas podem trazer impactos reais na vida das pessoas. Perfeito. E, Marcelo, você como um grande jurista, né? De que maneira você enxerga hoje a proteção jurídica aos dados pessoais e se de alguma forma essa proteção jurídica é capaz de mitigar um pouco esses efeitos colaterais da inteligência artificial? Muito bem, Irineu. Veja, uma coisa que é muito importante a gente pensar é que a inteligência artificial ela vai ser
acolhida no ambiente jurídico que já existe, né? E esse ambiente jurídico, ele começa, com toda certeza, já começava, mas agora começa expressamente na Constituição Federal, principalmente depois da emenda que ocorreu em 2022, emenda recente, que elevou os dados à condição de garantia da pessoa. Portanto, esse tratamento que será dado e que vem sendo dado, ele precisa respeitar isso com toda certeza. Isso não há nenhuma dúvida, e esse é um ambiente muito importante. E temos, obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, que fala do tratamento, define o tratamento de dados, e certamente a inteligência artificial, ao utilizar os dados para os quais ela é programada, ela está tratando dados, sobretudo quando ela faz identificação de pessoas, quando ela faz separação de pessoas. Eu não estou falando nem de discriminação, mas separando grupos, etc. E dessa forma, isso é uma coisa muito importante e que tem uma proteção já prevista. Ainda teremos em breve a lei que trata da inteligência artificial. E como eu tive uma outra oportunidade de tratar aqui, mesmo no nosso podcast, uma coisa importante é justamente esse impacto do tratamento de dados, né? A lei, ela precisa prever um relatório de impacto. Assim como nós temos um relatório de impacto ambiental, assim como nós temos um relatório de impacto urbano, o relatório da inteligência artificial, ele é muito importante. Este é o mecanismo pelo qual a autoridade pode verificar como que o dado foi tratado, o que foi feito, como foi usado, como foi programado, né? De uma forma talvez pouco técnica, eu diria a trilha que foi seguida para que, desde a concepção da inteligência, a sua utilização, o que ela fez com esse dado, como que ela fez com esse dado. E isso é algo que precisa ser feito porque é a única forma de fazer uma fiscalização efetiva. Claro que imaginemos uma questão jurídica que vai parar no judiciário, claro que não é o juiz que vai ter condição de fazer isso, mas um técnico em informática, um técnico em inteligência artificial, alguém que vai poder falar, bom, isso aconteceu dessa forma. Esse foi o caminho percorrido. E aí sim pensar em responsabilidades, sejam responsabilidades criminais ou sejam responsabilidades civis, não importa, né? Mas isso é uma coisa extremamente importante, esse ambiente que ela vai encontrar. E ainda, Irineu, se você me permite, a inteligência artificial ela encontra uma lei que parece que ela é feita exclusivamente para a pessoa portadora de deficiência, mas essa lei, ela é a lei brasileira, atenção, de inclusão. Portanto, nós temos hoje uma legislação que está, na verdade, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas não é aplicável apenas às pessoas com deficiência. Sim, primordialmente sim, pela inclusão que é necessária. Mas existem conceitos trazidos pela LBI muito importantes, entre eles o conceito de barreiras, que são as discriminações que acontecem. E, portanto, está vedado, está proibido a utilização da inteligência artificial para discriminação. É muito bonito, muito fácil falar isso, mas que este ambiente já existe. E temos, Irineu, a questão de uma barreira que é uma barreira invisível, que é a barreira atitudinal. Barreiras que as minhas atitudes segregam pessoas, separam pessoas. E isso tem que ficar nessa trilha da inteligência artificial. Se for detectado, não pode ser usado para essa finalidade. Eu acho que nós nem precisaríamos de muitas outras leis, muitos outros dispositivos. Essa fartura de lei talvez não fosse necessária, mas é bom ter essa proteção que já contamos hoje com ela, e a inteligência artificial vai ter que se amoldar a ela, sob pena, e aqui eu faço uma brincadeira, de ser uma inteligência artificial com QI baixo, né? Que ninguém quer isso, na verdade, né? E é isso, Lino. E eu acho também que no seu campo de pesquisa que eu conheço bem, o problema da inteligência artificial
para a produção de fake news, discurso de ódio, fomentar. Eu gostaria de ouvir você um pouco sobre isso, se você pretender falar sobre isso. Nossa, Marcelo, que bom. Eu gosto tanto de te ouvir que eu não tenho vontade de falar das coisas que eu já estou acostumado. Eu quero entrar no seu caminho. E eu no seu. Essa é a sinergia que nós estabelecemos no programa de mestrado em Direito. O professor Marcelo usou uma palavra que é fundamental para nós que estamos estudando esse assunto há muitos anos, que é o amoldamento. O professor José de Oliveira Ascensão, que é um dos primeiros autores que escrevem, é um autor português, José de Oliveira Ascensão, cujo livro nomeia parcialmente o nosso programa de mestrado, o livro O Direito na Sociedade da Informação, apontava o professor Ascensão, lá no comecinho dos anos 2000, para a necessidade do direito se amoldar a esses novos desafios advindos da tecnologia, da internet, das redes sociais, da informatização de uma maneira geral. E eu concordo plenamente contigo. Eu já vou jogar a bola aqui para o meu campo, mas no entendimento daquilo que você falou. Nós estamos num congresso acadêmico, nós somos ouvidos aqui por várias pessoas e algumas delas não são pessoas do direito, há pessoas do jornalismo, da biomedicina, relações internacionais, história, marketing, jornalismo, publicidade. E é muito importante então, que essas pessoas compreendam que o direito tem uma missão. Na adequação da tecnologia da inteligência artificial à realidade social. Algumas dessas exigências que são colocadas a nós, da comunidade jurídica, que eu, Marcelo, você sabe que imodestamente me coloco na comunidade jurídica, mesmo não sendo... Por méritos. Não, mesmo não sendo um bacharel em direito, mas me coloco já há 22 anos convivendo, dialogando com vocês. Nosso direito precisamos oferecer algumas respostas. Verdade. Quando você disse que a inteligência artificial, o que faz de melhor é discriminar, não é mesmo como você disse uma discriminação com aquele pejo, aquele aspecto negativo, discriminatório, no sentido como o senso comum vê, com razão, vê como algo ruim. A inteligência artificial é muito boa para categorizar. Isso. Criar grupos, discriminar, separar o que é verde do que é azul, o gato do tigre, a casa da ponte. Só que ela faz isso de uma forma muito falível. Ela falha tanto pelo desenho do algoritmo, pelos dados pessoais que alimentam essa tecnologia. E nós do direito precisamos pensar, exatamente como você falou, Marcelo, naquilo que a inteligência artificial traz e pode, de fato, trazer dano na vida das pessoas. E esses danos são evidentes. Há vários casos no mundo inteiro de decisões algorítmicas, decisões automatizadas que trazem danos para as pessoas. Definição de políticas públicas, concessão ou não de crédito, cálculo sobre a probabilidade de reincidência de grupos sociais em crimes. A inteligência artificial, ela é positiva como toda tecnologia, traz avanços como toda tecnologia, mas precisa ser entendida como toda tecnologia. A inteligência artificial é uma ferramenta. Como ferramenta, ela pode ser usada para o bem comum, para a coletividade, ou pode ser usada para causar distorções. Aí falando um pouquinho mais aqui do meu campo de pesquisa, que é o discurso do ódio, a desinformação, as fake news, eu comecei a estudar esse assunto não faz tanto tempo assim, uns 5 ou 6 anos, quando aconteceu a saída do Reino Unido da zona do euro, o Brexit, a eleição do Donald Trump, e começou a erodir no mundo inteiro o uso da tecnologia para criar um ambiente de ódio, de disseminação da desinformação, um ambiente que segrega as pessoas, divide as pessoas, faz com que oponentes no campo da política se vejam como inimigos, pessoas a serem exterminadas. E a gente sabe que o princípio de todo morticínio, desde a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra, mas a Segunda Guerra Mundial, o massacre étnico em Ruanda, o extermínio da minoria Rohingya no Mianmar, todo massacre recente, histórico, tem como princípio a deslegitimação do outro, tratar o outro como um inimigo, e a partir daí esse inimigo deve ser exterminado. Como é que entra a inteligência artificial? A inteligência artificial e os algoritmos das redes sociais se valem
desse senso de pertencimento, desse senso de... Quanto mais eu, usuário de uma rede social, me sinto pertencente a um grupo, mais eu quero usufruir daquelas tecnologias, mais eu ofereço os meus dados pessoais para que as plataformas tratem e, ao mesmo tempo, eu gero audiência, eu gero mobilização. As redes sociais têm utilizado desses mecanismos de inteligência artificial para entender quem eu sou, a que grupos eu pertenço e me manter cada vez mais restrito àquilo que a gente chama de bolhas algorítmicas, bolhas nas redes sociais. O grande efeito deletério dessas bolhas é atacar alguns elementos centrais das democracias contemporâneas, das democracias liberais, das democracias burguesas, como nós conhecemos. Os princípios da livre autonomia da vontade dos cidadãos, que possam formar os seus juízos, decidir os seus votos a partir de informações de boa qualidade. A desinformação, as fake news levam informações de qualidade ruim, distorcidas, deturpadas, andam de braços dados com o discurso do ódio. Essa é uma longa história. Eu, o professor Marcelo, os demais professores do programa temos uma longa produção de artigos, capítulos de livros nos quais a gente aprofunda um pouco mais essas questões. Também, em razão disso, que o Brasil tem discutido nos últimos meses a necessidade de regulamentação das plataformas digitais, que vai e caminha para e passo aquilo que você mencionou. Os relatórios de impacto, a transparência algorítmica, a melhoria dos mecanismos de coleta e de tratamento de dados. E o direito, ele precisa andar de braços dados com outros campos da atuação humana, como a educação, né? Não dá para a gente falar em melhoria no ambiente informacional sem que esse assunto seja incorporado pela população, a chamada educação digital, educação para as redes sociais, educação para esse ambiente informático que envolve privacidade, o quanto eu posso me expor nas redes sociais, meus filhos, as crianças, adolescentes, a regulamentação, responsabilizar aqueles que fazem mau uso dessas ferramentas, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, candidatos em campanhas eleitorais. De tal sorte, Marcelo, eu já vou te devolver a bola, porque nós estamos, e eu falo como um sociólogo do direito, nós estamos criando uma percepção que quando nós falamos de privacidade, não estou falando só da privacidade do Irineu, do Marcelo, mas de um direito coletivo, que exige uma tutela coletiva. E o direito brasileiro é rico na formatação desses instrumentos de proteção de bens coletivos, de tutelas coletivas. Talvez você seja o professor mais preparado para falar sobre esses assuntos. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso e sobre o que você, evidentemente, quiser falar. Irineu, você falou uma coisa muito importante. Você cumpre um papel extremamente importante no nosso programa, não só pelo fato de não ser um bacharel em direito, mas pelo fato de ser pós-doutor em sociologia, que é um tema que está casado com o direito e quem não acha isso está por fora, né? Principalmente nesse ambiente, nessa época que nós vivemos, né? O que me causa um pouco de até vontade de sorrir às vezes, porque parece tão inocente, né? As pessoas ficarem muito incomodadas que determinadas situações tenham que ir para o judiciário. Como se tivesse outro lugar para lavar essa roupa que precisa ser lavada. A Constituição Federal garante a universalidade da jurisdição. Se tem conflito, é no judiciário que vai ser resolvido. Não adianta não gostar, não adianta falar que o povo é o Supremo. Não, o Supremo é o Supremo e o povo é o dono do poder. Mas é no judiciário que nós vamos resolver as coisas em última análise. Não adianta bater o pé, a não ser que eu dissolva o Estado Democrático de Direito, que é a natureza jurídica da República Federativa do Brasil. Se eu fizer isso, ok. Caso contrário, não vai. E para fazer isso, como essas cláusulas são todas pétreas, eu tenho que fazer uma revolução, ou coisa que nós não pretendemos, pelo menos as pessoas de bem não pretendem. Bom, de qualquer forma,
a questão do tratamento coletivo, com um colega nosso do próprio programa, nós tratamos isso, que o tratamento de dados ele é sempre coletivo. É quase impossível que eu afete uma única pessoa. A própria LGPD, ela fala da defesa coletiva da proteção de dados. Nós não podemos esquecer que nós temos grupos, categorias e classes de pessoas, por exemplo, nós professores da rede de ensino particular. Nós somos uma categoria. Então, um vazamento de dado que implique para um professor, isso pode implicar para todos os professores. Então, a defesa do direito deste professor afetado, ela vai se espalhar para os demais professores na medida em que haja essa indivisibilidade, essa impossibilidade do gozo do direito individualmente, principalmente quando ele é coletivo. Então, é muito fácil perceber isso. E também as questões informais. Nós não temos, por exemplo, uma categoria, uma classe de alunos, mas os estudantes formam um grupo. E esse grupo também pode ser afetado, né? Então, o vazamento de um dado de um aluno pode representar um perigo para todos os demais alunos. Então, sempre há esse ar coletivo que se separa do individual na exata medida em que o dano de um significa o dano de todos. O bem de um significa o bem de todos. E no campo da proteção de dados, isso é bastante possível. Né? Isso é bastante esperado, porque, na realidade, isso diz respeito a todas as pessoas. Todos nós estamos mergulhados, né? Usar uma expressão do metaverso, né? Nós estamos imersos nesse tratamento de dados, isso é uma realidade. Não adianta não querer e não gostar. E você tocou um ponto muito importante, causa espécie, né? Você verificar que no Congresso existe alguma resistência para policiar a inteligência artificial. Claro que patrocinada por grandes empresas, muitas delas nem brasileiras, são transnacionais, aliás, não tem nem, né, não dá nem para dizer de onde são exatamente, mas que acham que este campo aqui pode continuar um campo sem juiz, né, sem árbitro, né, pode tudo. E não é verdade, a gente viu o que aconteceu, sobretudo com a desinformação, né? O que nos leva à questão da educação, que é uma coisa extremamente importante, porque nós sabemos, Irineu, que achar que a Terra é plana não é uma opinião. Opinião tem opinião de outras coisas. A Terra não é plana, né? Então, assim, essas questões acabam indo para esses grupos que você mencionou, e as pessoas creem de tal forma e vêm com os argumentos tão pesados, embora frágeis, que cria realmente um grupo contra o outro, cria esse ódio, cria essa... da onde você pertence, a que grupo... E fica uma coisa realmente insustentável. Nós temos um risco grande se não atentarmos para isso. Parece que há pessoas que estão bastante empenhadas em realmente fazer uma, digamos, não uma legalização, mas ordenar isso de uma forma correta e que nós possamos conviver com tudo isso, porque senão seremos vítimas de nós mesmos, né? O que não queremos. E então é essa ideia que eu tenho da questão do coletivo, né? O tratamento de dados como algo coletivo e de olho na inteligência artificial, que eu acho que é um tema que é o tema da hora, né? E temos que ficar realmente ali de olho, né? Atentos, né? Você tem toda a razão, Marcelo. Além das questões jurídicas, as questões tecnológicas também nos levam para esse sentido, para esse caminho. Os dados pessoais do Irineu, tratados isoladamente, não trazem grandes resultados para nenhuma finalidade de inteligência artificial. Os dados do Irineu não são o suficiente para trazer respostas seguras. Agora, os dados do Irineu, do Marcelo, de todos que estamos assistindo, na medida em que criam grandes bancos de dados, essas informações trazem respostas mais fidedignas para a inteligência artificial. Que a inteligência artificial, como se baseia no Big Data, como se baseia no Machine Learning,
a inteligência artificial exige grandes volumes de dados para que ela traga resposta. Exato. E nós temos muito pouca clareza em relação a isso. Verdade. As pessoas ainda creem que se elas... Claro, somos especialistas, né? Apontar o dedo para as pessoas, vocês não sabem, vocês são burros, é o que sempre me desagrada. Sim. Nós que somos especialistas que temos que trazer, apontar caminhos, trazer luzes. A inteligência artificial não é um assunto da esfera individual. É verdade. É um assunto que se refere às esferas da coletividade, daquilo que nós somos enquanto cidadãos, enquanto consumidores. A gente esquece também, existe a vigilância do mercado. Você mesmo disse a categorização, né? Que é isso. E para formar clusters, como a gente chama, né, na estatística, nós precisamos, a tecnologia precisa de grandes massas de dados. Verdade. Caminhamos, então, para a necessidade de que esse conhecimento seja disseminado. Nós, como professores, temos um papel, nós aqui conversando, compartilhando essas informações, certamente estamos cumprindo uma missão de dividir esse conhecimento. Verdade. No cerne, no coração da tecnologia da inteligência artificial, há a necessidade do tratamento de grandes volumes de dados, de grandes bancos de dados. Eu acho que já estamos nos dirigindo para os minutos finais. Sim. E eu queria, então, Marcelo, que a gente pensasse um pouquinho o que vem por aí, quais são os grandes desafios. Se quiser, eu posso começar? Se você quiser começar. Eu prefiro que você comece, Léo, por favor. A sua visão de sociólogo é importante, o que vem por aí. Obrigado, querida. Uma grande deferência. Eu já te passo a palavra. Bom, a inteligência artificial, assim como as demais tecnologias, se desenvolve num ritmo inexorável. E isso é bom. Isso é bom. Nós não podemos nos colocar no lugar daquelas pessoas que lá no começo da Revolução Industrial quebravam as máquinas, tentavam fechar as fábricas, porque lá haveria algo que substituiria a mão de obra humana. Sim, a inteligência artificial irá substituir a mão de obra humana, só que, por outro lado, nos coloca também novas possibilidades, novos desafios. Acho que nós falamos aqui muitos dos desafios, e nos coloca novas possibilidades em termos de evolução pessoal, aperfeiçoamento pessoal e evolução tecnológica. Sim. Eu acho que você, eu, Marcelo, somos usuários dessas novas tecnologias. E a gente percebe que essas novas tecnologias trazem muitos ganhos para nós, enquanto cidadãos, consumidores e professores. Eu sinto que esses últimos 3, 4 anos que nós incorporamos muitas tecnologias no nosso dia a dia, eu sinto que eu me tornei um professor melhor. É verdade. Então, eu vejo assim, o grande desafio é a regulação dos efeitos da inteligência artificial. É uma plataforma da OCDE, é uma plataforma da Unesco, porque fere direitos humanos, fere direitos das personalidades, fere direitos individuais. E também, já te dou a palavra, eu acho que nós precisamos quebrar esse fetiche que há em torno da inteligência artificial. Parece algo mágico. Parece um grande feiticeiro, um grande mago que... O que a gente recebe o dia inteiro de notícias, os arautos do apocalipse. A inteligência artificial vai acabar com tudo e... Não. Como toda tecnologia, ela precisa ser entendida e usada a nosso favor. Eu me considero uma pessoa otimista, mas ao mesmo tempo crítica. Sabedora de que há grandes desafios a serem superados. Sim. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Sim, perfeitamente, eu concordo com você. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade. A inteligência artificial pode ser nossa aliada e realmente deverá ser para muitos aspectos. E sempre lembrando que essa sua fala final, ela não é produto de abiogênese, ela não nasceu do nada, não é? E, portanto, ela não vai tomar tudo, né? Isso é uma coisa um pouco do Kubrick, né? No 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o Hall fica muito bravo e ele toma a espaçonave. Mas aquilo é um vaticínio, né, do Kubrick, mas, na verdade, mostrando, talvez o mais importante é que pode acontecer não daquela forma, mas no sentido dos danos que pode causar, né? E por isso nós temos que estar realmente atentos a isso. Eu vejo com bons olhos. Eu não me preocupo, por exemplo, como professor, com o chat GTP.
não me preocupo com ele. Também não. Nada, zero. É meu aliado, inclusive. Até porque, olha, até porque é o seguinte, tem momentos que não dá, ainda mais um direito, que não dá, assim, vai dar, vai tudo, ok, o pessoal que está dizendo que vai dar, ok, valeu, mas tem coisa que não vai dar, né? Os nossos próprios colegas da graduação fizeram testes com o chat GTP e verificaram que em alguns casos, casos muito claros, ele não funciona. Porque ele não consegue fazer ainda. Mas ele vai aprendendo com ele mesmo e ele vai conseguir. Ok, mas existe um momento em que o que será necessário será realmente o material humano intervindo, interpretando, trazendo o que há de bom ali, não é? As individualidades que o chat não tem, não é? A individualidade é uma coisa que o chat não tem e não vai ter tão cedo, não é? Então isso é uma coisa que me alegra e eu acho que nós temos realmente a possibilidade de levarmos a um bom lugar toda essa tecnologia, não é? Mostrando o que e como ela pode ser muito bom. E é isso, Irineu, foi um enorme prazer estar aqui com você no nosso grande evento do nosso congresso. Para mim é uma honra indescritível, eu agradeço a sua presença, a nossa troca de informações, mais uma troca de informações de tantas que temos feito ao longo desses anos. Uma honra, querido. Acho que a gente pode terminar, então, fazendo aqui um cumprimento isso aí. Real. É isso mesmo. Obrigado, querido. Obrigado. Uma honra. Foi uma honra. Obrigado. Até logo. Até logo. Obrigado.